Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, número 68. Nosso assunto da aula de hoje é resolvendo a equação do primeiro grau com uma incógnita. Então, a gente continua resolvendo as equações do primeiro grau que possuem apenas uma incógnita. Espero que as aulas anteriores vocês tenham assistido, compreendido e feito as atividades que são muito importantes para a organização e o aprendizado de vocês. O objetivo proposto para esta aula é resolver equações do primeiro grau fazendo uso das propriedades de igualdade. Então vamos resolver elas e vamos usar aí as propriedades de igualdade. Então resolvendo a equação em busca do equilíbrio. Vamos pensar numa balança e aí a gente vai equilibrar o quê? Ora, vamos equilibrar os dois membros, o primeiro e o segundo membro. Fazendo esse equilíbrio, a gente consegue resolver a nossa equação do primeiro grau. Veja só que legal essa explicação que encontrei no YouTube, disponível em youtube.com @watch ponto de interrogação V igual a essas letraradas todas lá. Então tá aqui o link para vocês clicarem ali, entra lá, clica no link e dá uma assistidazinha nessa aula do YouTube, beleza? Tá lá o link do material de vocês, entra lá e assistam lá para vocês verem essa explicação, bem show de bola. Para você exercitar, qual o valor de x? Vamos lá, qual que vai ser o valor do x? Pensa aqui numa balança, eu tenho a balança, tenho quantos x do lado desse membro? Vamos pensar no membro lá, ó, 4x. Tenho quantos x do lado direito da balança? Quantos? Tenho 3x. Então aqui eu tenho 4x mais 2 mais 2. Aqui eu tenho 3x mais 2 mais 2 mais 2. É ou não é? Então tem que equilibrar a balança. Então como que isso aqui vai ficar? Tá? Então vejam só. Para equilibrar essa balança, eu posso tirar um x de um lado e um x do outro. É ou não é? Posso tirar um x. Posso também tirar outro x de um lado e outro x do outro. Tirei 2x de cada lado. Próximo. Tiro um x de um lado e o outro x também. Sobrou quantos x? Sobrou somente um x do lado esquerdo da balança. Então fui cortando, eliminando, porque como é equilíbrio, se eu tiro um x daqui e um x de lá, a balança continua equilibrada, porque os x têm o mesmo valor, o mesmo peso. O que sobrou aqui, ó, agora eu posso tirar um 2 daqui com o 2 de lá. Os dois são 2, têm o mesmo peso, têm o mesmo valor. Tirei os dois, número 2, tenho esse 2 e tiro com o outro 2 que está do lado de lá também, olha lá, ó. Pronto. O que aconteceu aqui, pessoal? Tem um x desse lado que sobrou e do outro lado sobrou o quê? 2. E a balança não ficou equilibrada? Porque o que eu tirei do lado esquerdo é o mesmo que eu tirei do lado direito. Aí sobrou o x aqui e o 2 lá. Então isso quer dizer que o x vale... Responde aí, pensa aí. O x vale 2. Então com esse equilíbrio de balanças, é uma ideia assim, usual, uma contextualização da onde a gente pode utilizar a álgebra aí de números e letras. Certo, pessoal? Então tá lá, ó, x e 2. Desse lado ficou x, daquele lado ficou 2. A balança continua equilibrada, então o x vale 2. X igual a 2. Resolvendo essa daqui. 10x mais 5 igual a 8x menos 4. Vamos lá. Podemos utilizar a mesma ideia da balança. Claro que dá para utilizar a mesma ideia da balança. Aplicando o princípio aditivo e multiplicativo. Aditivo e multiplicativo, aditivo de adição, multiplicativo de multiplicação. Podemos obter uma equação equivalente à equação dada, a equação que aqui está, que é a nossa equação dada, sendo, porém, um pouco mais simples. Como nós vamos fazer, então? Eu tenho esse membro, 10x mais 5 e 8x menos 4. Primeiro membro, segundo membro. Deixei um pouco separadinho eles aqui.
Este 8x que está do lado direito, eu vou passar ele para o lado esquerdo, deixando letra com letra. Tirei daqui e joguei para cá. E esse 5 que está aqui somando, passo para o outro lado. Lembra da operação inversa, troquei de lado, troquei de operação. Por isso que o 8 positivo veio negativo, o 5 positivo foi para lá negativo. Ok? 10x menos 8x, 2x. Menos 4 menos 5, menos 9. A maneira que ficou aqui é a mesma lá de cima, só que essa de baixo ela é mais simples, ela está mais simplificada, mais fácil de resolver. Então, aplicando o princípio aditivo, a gente subtraiu ali o 8x aos membros da equação. Então, olha lá, tirei menos 8 dos dois lados, simplificando os membros da equação. Cortei este com este, sobrou somente 4. Aplicando o princípio aditivo, subtraímos 5 dos membros da equação. Então, tirei 5 aqui, vou tirar 5 lá também, olha só. 5 menos 5, zerou, cortei fora. Menos 4 menos 5, vai dar lá o menos 9. Aí a gente simplifica a equação, e ela fica bem mais simples de se entender. Aí dividimos por 2 os membros da equação. Eu divido 2 desse lado e divido por 2 do outro lado também. Então, o que eu vou ter aqui? 2x dividido por 2 sobra somente x. Menos 9 dividido por 2, eu posso deixar o menos 9 ou simplesmente pegar ali e fazer a divisão, ficando menos 4 meios. Ou deixo na forma de fração. Então, equação equivalente na forma mais simples, que é a solução da equação. Eu vejo que eu fui jogando letra uma para um lado e outra para o outro. Fui fazendo isso para resolver, usando ali a operação inversa. Resolvendo essa, 12x menos 14 igual a 5. Primeiro membro, segundo membro. Bom, eu vou zerar esse 5x aqui, então vou tirar 5x daqui, tá? Vou zerar o 5. Se eu tiro do segundo membro, eu tenho que tirar do primeiro também. Se eu tiro 5x de lá, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. Então, tiro 5x aqui. Os dois membros eu tenho que equilibrar o cálculo. Ficando como? Corto esse com esse, ficou o quê? 0. Ficou 0. 12x menos o 5x, porque eu tirei 5x dos dois lados, não foi? Então, tenho que tirar aqui. 12x menos 5x. E o 14 que eu vou somar aqui desse lado, eu tenho que somar do outro. Por que eu vou somar 14? Eu tenho 14 negativo. Se eu somar com 14, eu corto, eu tiro ele fora. Só que se eu somo desse lado, tem que somar do lado de lá também. Tem que equilibrar a balança. Corto esse 14 com aquele. O que vamos ter aqui? Ficou 0. Lá, 0. 12x menos 5x, 7x. 0 mais 14, 14. 7x igual a 14. Vou dividir os dois membros por 7 para igualar. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer igual do outro. Aqui, somei 5, subtraí 5 dos dois lados, somei 14 dos dois lados. Então, eu vou fazendo tudo do mesmo lado. O que eu faço de um lado, tem que fazer do outro. 7x dividido por 7 vai dar x. E 14 dividido por 7, 2. Portanto, o nosso resultado do x, 2, igualando os dois membros da equação. Outro exemplo, vamos lá. Então, o que nós vamos fazer aqui primeiro? Vamos eliminar o 5y. Vou tirar 5y para eliminar ele daqui. Vou ter que eliminar ele no primeiro membro também. Elimino no segundo, elimino no primeiro. O que eu fizer num membro, eu tenho que fazer no outro. Agora, cortei, né? 5y menos 5y, 0. Então, cortei ele fora. Sobrou somente menos 10. O que nós vamos fazer agora? Vou eliminar esse 12 daqui. Para eliminar o 12, eu vou subtrair 12. Mas o que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo também. Então, menos 12 no primeiro e menos 12 no segundo. Tenho que fazer nos dois membros. Posso cortar aqui esses 12. 12 menos 12, 0. Então, eu corto os dois fora. O que eu tenho agora? 13y menos 5y,
10 menos 12. 13y menos 5y, 8y. Menos 10 menos 12, menos 22. Vou eliminar esse 8 que está aqui, vou dividir o 8 no primeiro membro, por 8 no primeiro e no segundo membro. Em ambos eu vou dividir por 12. Posso cortar esse 8 aqui de cima com o 8 de baixo, sobrando somente o y no primeiro membro. E no segundo membro, como ele deu uma fração que ela é irredutível, eu mantenho lá o menos 22 sobre 8. Então, o resultado deu uma fração, menos 22 oitavos. Dá para simplificar por 2, porque ambos são pares. Lembra das nossas aulas de fração, que a gente simplificava? Então, dividindo ambos por 2, vou ter menos 11 sobre 4. Qual o valor de x nesse caso? Corto um x de um lado, um x do outro. Mais um x do lado esquerdo, outro do lado direito. Primeiro membro, segundo membro. Próximo. Corto um outro x aqui e o outro x lá. Cortei 3x do lado esquerdo e 3x do lado direito. Vou cortar os 5 gramas do lado esquerdo e os 5 gramas do lado direito. Beleza. O que sobrou? X de um lado e 2 pezinhos de 5 gramas do outro lado. Posso somar esses 2 pesos de 5 gramas me dando 10. Então, qual é o valor de x? X igual a 10. Então, esse é o meu resultado. X igual a 10. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido a aula de hoje, fazendo essa balança, equilibrando os dois lados da equação. Para que vocês entendam melhor, pratique através das atividades. As atividades muito ajudam vocês nos seus estudos. Certo, pessoal? Agradeço mais uma vez a companhia de vocês e até a próxima aula.